Você já se pegou duvidando de si mesmo? Achando que não é bom o bastante, que nunca vai chegar lá? Pois é, a maioria dos homens vive presa nessas correntes invisíveis. Mas deixa eu te dizer, a única coisa que separa você do respeito, da força e da vida que você sonha é a sua postura diante de si mesmo. Meu nome é Sil Ferreira e esse é o Postura Masculina, o canal onde você aprende, de verdade, como desenvolver uma mentalidade forte, presença marcante e se tornar um homem de alto valor. Aqui não tem enrolação, é direto, firme e sem desculpas. No vídeo de hoje você vai descobrir como usar o poder da autoconfiança para quebrar suas próprias limitações mentais, superar os obstáculos que te seguram e transformar até a sua maior ilusão em combustível para a superação. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que precisa acordar para a vida. Porque a partir de hoje, ou você assume o controle, ou vai continuar sendo controlado. O desafio está lançado. Você está pronto para se tornar um homem de autoconfiança inabalável? Autocrítica inicial. Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo errado, mas mesmo assim acreditar que estava indo bem? É como se a ilusão da própria mente criasse uma cortina, escondendo seus erros mais óbvios. Muitos homens passam por isso. Se acham fenomenais, quando na verdade só estão repetindo padrões medíocres. Essa cegueira é perigosa, porque impede a evolução. Pensa na academia. O cara se olha no espelho, acha que está treinando forte, mas não passa de 3 séries mal feitas. Ele acredita que está construindo um corpo de respeito, mas a realidade é que continua fraco, sem disciplina. É aqui que a autocrítica entra. Olhar de frente para seus erros dói, mas é o único jeito de quebrar suas limitações mentais. No trabalho não é diferente. Quantos homens acreditam ser indispensáveis, mas vivem entregando o básico, sem esforço extra, sem crescimento? Essa ilusão de competência é um veneno, porque enquanto você se convence de que está bem, outros estão suando mais, aprendendo mais e ultrapassando você. A vida não perdoa quem se esconde atrás de desculpas. E nas relações então? O cara acha que está mandando bem, porque paga a conta do jantar, mas não percebe que falta presença, postura, confiança no olhar. Ele acredita estar no controle, mas a mulher sente a fraqueza. A autoconfiança verdadeira não nasce do auto-engano, mas da coragem de reconhecer. Eu não sou tão bom assim, mas posso melhorar. Ser brutalmente honesto consigo mesmo é como tomar um soco que desperta. É olhar no espelho e dizer, eu não sou o homem que penso ser, ainda. Esse desconforto inicial é o primeiro passo para a superação. Sem essa sacudida, você nunca vai se libertar das correntes que te prendem a uma vida sem impacto. A autocrítica é o remédio amargo que separa os fracos dos fortes. Quem foge dela, continua iludido, tropeçando nos mesmos obstáculos. Quem encara, constrói base sólida para crescer. Não é sobre se odiar, é sobre ter clareza. Aqui estão minhas falhas, e é aqui que vou agir. Essa é a mentalidade que forja respeito. E é justamente nesse ponto que surge algo poderoso: o uso estratégico da ilusão positiva. Porque se a autocrítica mostra onde você está falhando, a capacidade de acreditar além da conta mostra até onde você pode ir. É aí que entra o próximo passo. O poder da ilusão positiva. Existe uma diferença brutal entre viver enganado e usar a ilusão como estratégia. O homem sem direção se prende a uma mentira confortável, acreditando que já é bom o suficiente. O homem de valor escolhe criar uma visão exagerada de si mesmo, não para se enganar, mas para ter combustível que o leve mais longe. Essa autoconfiança desproporcional é a faísca que acende a transformação. Imagina você na academia. Hoje levanta 50 kg no supino, mas dentro da sua cabeça, você já se vê empurrando 100. Isso não é mentira, é projeto. Essa imagem forçada da sua capacidade cria um padrão mais alto de esforço. Sem essa ilusão positiva, você vai se contentar com pouco. Com ela, você encara os obstáculos com outra energia. No trabalho é igual. O homem comum só aceita tarefas dentro do que sabe. O homem que usa a ilusão como arma se joga em desafios acima do que domina. Ele força a barra, coloca o pescoço na guilhotina e por isso cresce. A diferença entre um medíocre e um líder
está nessa coragem de acreditar que pode mais do que parece. E nos relacionamentos? O cara inseguro acha que não tem chance com uma mulher de alto valor. Ele mesmo cria suas próprias limitações mentais e se exclui do jogo antes de tentar. Já o homem que cultiva uma autoconfiança quase arrogante se aproxima, conversa, encara de frente. A ilusão positiva dele faz a mulher perceber presença e coragem, enquanto os outros se escondem. Claro, existe risco. Ser iludido demais te transforma em palhaço, mas ter essa dose estratégica de ilusão é o que separa quem sonha de quem conquista. O segredo é simples: acreditar tanto em si mesmo que sua mente não aceita parar na metade. Aí, os erros viram aprendizado e as quedas viram treino para a vitória. O homem que só enxerga a realidade crua acaba limitado pela própria visão. Já o homem que adiciona uma pitada de exagero no que acredita sobre si mesmo expande suas fronteiras. Ele cria um padrão mental de superação que não existiria de outro modo. Essa é a diferença entre viver travado e viver em expansão. E é exatamente isso que explica por que alguns homens comuns se tornam fenômenos. Eles acreditaram demais quando ninguém acreditava. Quer exemplos claros de como essa autoconfiança desproporcional virou fortuna e reconhecimento? Vamos falar agora de Adam Sandler e Joe Rogan, exemplos de sucesso. Olha para Adam Sandler. Durante anos, críticos massacraram seus filmes, chamaram de lixo, disseram que ele era péssimo ator. Qualquer homem comum teria desistido. Mas Sandler não estava nem aí para as vozes externas. Ele confiava na própria visão, usou a autoconfiança como escudo e seguiu em frente. Hoje, o cara vale centenas de milhões de dólares. Joe Rogan é outro exemplo. Ele começou como comediante mediano, depois comentarista de lutas. Não parecia alguém que ia marcar história, mas o que ele fez? Acreditou na própria ilusão positiva de que poderia construir algo maior. Enquanto outros riam, ele abriu caminho com podcasts, ideias ousadas e persistência. Resultado: mais de 200 milhões na conta e influência global. Esses caras tinham tudo para parar no meio do caminho. Tiveram críticas, rejeição, portas fechadas. Mas em vez de olhar para os obstáculos como barreiras definitivas, transformaram em degraus. Eles provaram que a diferença entre fracasso e sucesso não está apenas no talento, mas na mentalidade que você escolhe alimentar. Agora pensa em você. Quantas vezes deixou de agir porque acreditou nas vozes externas? Quantas vezes se convenceu de que não era bom o bastante? É aí que mora a grande armadilha. As limitações mentais que você mesmo reforça todos os dias. O que separa você de caras como Sandler ou Rogan não é sorte, é coragem de acreditar além da conta. No trabalho, na academia, nos relacionamentos, os resultados aparecem para quem insiste. Você pode ser criticado por todos, mas se continuar acreditando, cedo ou tarde vai conquistar respeito. A autoconfiança verdadeira não é arrogância, é a escolha de não se dobrar diante da rejeição. É a força de dizer: eu vou conseguir, mesmo que vocês não vejam agora. Esses exemplos mostram que a vida não recompensa apenas os talentosos. Recompensa os teimosos, os que têm uma dose extra de ilusão saudável e não param até ver resultado. Sandler e Rogan não são super-humanos. São homens comuns que ousaram pensar grande. Isso é superação em estado puro. E se eles conseguiram, por que você não poderia? O que realmente te trava não é falta de capacidade, mas a crença de que certas coisas são impossíveis. E isso nos leva ao próximo ponto: as barreiras mentais que sua própria mente cria e que você precisa quebrar. Barreiras mentais. As maiores prisões não têm grades. Elas estão na sua cabeça. As limitações mentais que você mesmo constrói te mantêm preso a uma vida pequena. É como um leão enjaulado que nasceu em cativeiro. Mesmo quando abrem a porta, ele não sai, porque acredita que o mundo acaba ali. Quantos homens vivem assim, acreditando que não podem ir além? Essas barreiras nascem de experiências ruins, de críticas que você guardou, de comparações injustas. Cada vez que você pensa, isso não é para mim, você coloca mais um tijolo nesse muro invisível. E quanto mais alto ele fica, mais difícil parece derrubar. O problema é que essa ilusão de limite não é real. É você que a alimenta. No trabalho, isso aparece quando você evita se candidatar para um cargo maior, porque acha que não tem chance. Na academia, quando você se convence de que seu corpo é assim mesmo. Nos relacionamentos,
quando desiste de se aproximar de uma mulher de alto valor porque acha que não está à altura. Percebe como os obstáculos não estão fora, mas dentro da sua cabeça? A autoconfiança é a chave que abre essa prisão. Não porque magicamente elimina suas falhas, mas porque muda a forma como você enxerga o jogo. Em vez de ver muros, você começa a ver portas. O homem sem postura enxerga impossibilidades. O homem de valor enxerga testes de coragem. Essa diferença de mentalidade muda absolutamente tudo. Claro, quebrar uma limitação mental dói. Você vai sentir medo, vai ouvir a voz interna dizendo para parar. Mas é justamente nessa hora que você cresce. É como no treino. O músculo só se desenvolve quando é forçado além da zona de conforto. A mente funciona do mesmo jeito. Cada vez que você rompe um limite interno, se torna mais forte. E não se engane. Os homens que você admira também enfrentaram essas barreiras. A diferença é que eles foram loucos o bastante para acreditar que podiam atravessá-las. Essa ilusão positiva se tornou combustível de superação. Onde a maioria recuava, eles avançaram. Onde os fracos desistiam, eles insistiram até abrir caminho. E nada simboliza melhor essa luta contra as barreiras mentais do que a história de um homem que enfrentou o impossível e venceu. Um homem que olhou para a maior crença limitante do esporte e disse: "Eu consigo." Esse homem foi Roger Bannister, e é sobre ele que vamos falar agora. Em 1954, o mundo acreditava em uma barreira impossível. Ninguém podia correr uma milha abaixo de 4 minutos. Médicos diziam que o corpo humano não suportaria. Cientistas afirmavam que o coração poderia parar. Atletas de elite já tinham tentado, mas falharam. Era a limitação mental mais poderosa do esporte. Um muro invisível que todos respeitavam. E aí aparece Roger Bannister. Não era o mais forte, nem o mais famoso. Mas ele tinha algo que poucos ousavam carregar. Uma ilusão positiva de que aquilo era possível. Enquanto o mundo inteiro via um abismo, ele via uma meta. Enquanto os outros desistiam antes de começar, ele acreditava com uma autoconfiança quase irracional. No dia 6 de maio de 1954, Bannister fez o que parecia inalcançável. Correu 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Quebrou a barreira dos 4 minutos. Destruiu o mito da impossibilidade e mostrou ao mundo que muitos obstáculos existem apenas na cabeça. Ele transformou uma crença limitante em pó diante de milhares de pessoas. Esse feito não foi só físico, foi mental. Bannister provou que a mente humana é a maior arma de superação que existe. Porque antes de vencer com as pernas, ele venceu com a cabeça. Ele quebrou o muro invisível que mantinha atletas presos e abriu um caminho que ninguém mais ousava trilhar. Agora, pense na sua vida. Quantos 4 minutos você carrega dentro da sua mente? Quantas vezes você acredita que não dá, que é impossível, que não é para você? Essas frases são os mesmos muros que seguravam os corredores. E só vão cair quando você tiver coragem de fazer como Bannister. Enfrentar a dúvida com ação. Não importa se o mundo ri de você, se dizem que não tem como. O homem de valor não espera a aprovação. Ele coloca o corpo na pista, encara o risco, desafia as estatísticas. Ele entende que a autoconfiança não garante a vitória, mas garante a chance de lutar. E sem lutar, não há vitória nenhuma. E o mais incrível é o que acontece depois. Quando um homem quebra uma barreira, outros percebem que também podem. A coragem de um se multiplica em muitos. Esse é o chamado efeito Bannister, e ele mostra como a ousadia de um único homem pode transformar gerações inteiras. Quando Bannister quebrou a barreira dos 4 minutos, algo extraordinário aconteceu. Pouco tempo depois, outros corredores também conseguiram. O que parecia inalcançável virou rotina. Não foi mágica, foi mentalidade. O efeito Bannister mostrou que muitas das nossas limitações mentais não passam de histórias que contamos para nós mesmos. Isso prova que a mente é a maior prisão e, ao mesmo tempo, a maior arma de liberdade. Antes de Bannister, os atletas enxergavam os 4 minutos como um muro de ferro. Depois dele, viram que era apenas um portão aberto. Esse é o poder da ilusão positiva. Transformar impossível em já feito. Na sua vida funciona do mesmo jeito. Você pode acreditar que nunca vai alcançar determinado cargo, ganhar certo valor, conquistar aquela mulher, mas quando alguém perto de você consegue de repente, aquilo parece viável. A autoconfiança de um homem pode ser o gatilho que desperta a coragem de vários outros. É como na academia.
Você acha que não consegue levantar 100 quilos até ver alguém com o mesmo porte físico que o seu fazer isso. Naquele instante, o obstáculo muda de tamanho. Ele deixa de ser impossível e vira apenas um desafio. A sua mente ajusta a régua e você começa a perseguir algo maior. Isso é superação coletiva. Quando um abre caminho, outros seguem. Mas sempre existe aquele primeiro maluco que acredita antes de todo mundo. Esse é o homem que muda a história. E a pergunta é: você vai ser quem assiste ou quem quebra barreiras? Quem duvida ou quem inspira? O efeito Bannister não está restrito ao esporte. Ele está no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Sempre que um homem escolhe desafiar o impossível, ele eleva o padrão para todos ao redor. O impacto vai além da própria vida, cria um legado. E legado é o que separa homens comuns de homens respeitados. Mas aqui vai uma verdade dura. Nem tudo é conto de fadas. A história real por trás de grandes feitos tem nuances que o discurso motivacional costuma ignorar. E é isso que vamos analisar agora. O contexto verdadeiro por trás da quebra de recordes e como fatores externos também moldam a vitória. É fácil transformar a história de Bannister em um conto de fadas. O herói acreditou e tudo aconteceu. Mas a vida real não é um roteiro da Disney. Sim, a autoconfiança foi crucial, mas também existiam condições externas que influenciaram. E entender isso é essencial para não cair na ilusão de que basta acreditar para conquistar qualquer coisa. Naquela época, o mundo saía da Segunda Guerra Mundial. Atletas de elite tinham interrompido suas carreiras, as estruturas de treinamento estavam destruídas e os recordes estagnados. A barreira dos 4 minutos não era apenas uma questão de limitações mentais, mas também de circunstâncias históricas. Isso mostra como o contexto molda resultados. Com a retomada do esporte e a modernização dos métodos de treino nos anos 50 e 60, outros recordes começaram a cair. Não foi só mágica, foi evolução. Bannister abriu a porta mental, mas a ciência e a disciplina abriram o caminho físico. Esse equilíbrio entre fé e estrutura é o que realmente gera superação sustentável. E aqui está a lição prática para você. Não adianta acreditar que vai conquistar um físico de respeito se continua se alimentando mal e treinando sem disciplina. Não adianta achar que vai enriquecer se não estuda, não aprende novas habilidades, não se coloca no jogo. A autoconfiança sem ação é só mais uma ilusão. O homem que ignora o contexto vive frustrado. Ele acha que não alcançou algo porque não acreditou o bastante, quando na verdade faltou estratégia. A vida cobra mais do que fé. Cobra preparo, cobra suor, cobra paciência. Fé sem ação é sonho vazio. Fé com ação vira plano de guerra. Perceba como isso não diminui o valor da mentalidade. Pelo contrário, mostra que acreditar em si mesmo é apenas o primeiro passo. O segundo é construir estrutura, ajustar o ambiente, eliminar obstáculos e criar condições reais para vencer. Esse é o jogo completo do homem de valor. E quando você junta crença e disciplina, nasce uma força que beira a obsessão. É o ponto onde homens comuns se transformam em fenômenos. E é exatamente sobre essa mistura explosiva de fé e dedicação extrema que vamos falar no próximo tópico. Homens de sucesso têm um traço em comum. Eles são meio loucos. Loucos o suficiente para acreditar que vão conseguir quando todos dizem que é impossível. Essa ilusão positiva vira combustível, mas sozinha, ela não basta. O que separa sonhadores de realizadores é a obsessão em transformar fé em ação diária. Pensa em um fisiculturista. Ele não apenas acredita que pode construir um físico gigante. Ele molda cada refeição, cada treino, cada noite de sono em torno desse objetivo. A autoconfiança dele sustenta a jornada, mas é a obsessão que quebra as limitações mentais e supera os obstáculos que fariam qualquer outro desistir. No trabalho é a mesma coisa. O homem mediano cumpre horário. O homem obcecado estuda fora do expediente. Busca novas ideias, se expõe ao risco. Ele acredita que merece mais e trabalha como se fosse inevitável alcançar. Essa combinação de fé e obsessão o torna imparável. Ele não depende de motivação, depende de propósito. Nos relacionamentos, um homem de valor não apenas deseja ser respeitado, ele se dedica a se tornar esse homem todos os dias. Postura, disciplina, clareza. Ele sabe que respeito não é pedido, é conquistado. A superação dele é contínua.
alimentada pela convicção interna de que merece mais da vida e pelo esforço constante para alcançar. E aqui está a verdade. Obsessão assusta. Amigos vão dizer que você está exagerando. Familiares vão achar que você enlouqueceu. Mas o homem que aceita viver preso a limites nunca deixa marca. A ilusão de que é possível, unida à dedicação implacável, é o que separa homens esquecidos de homens lendários. Cada queda vira aprendizado. Cada crítica vira combustível. Cada dificuldade vira treino mental. O homem obcecado não corre do erro. Ele corre através dele. A obsessão é o que mantém o fogo aceso quando todos os outros já desistiram. É o que transforma a autoconfiança em resultado palpável. E é isso que eu quero que você entenda. Não basta acreditar. Não basta agir. É preciso viver o seu propósito com intensidade. Ser louco o bastante para acreditar e disciplinado o bastante para executar. Porque é nessa combinação que nasce o homem de alto valor. O homem que inspira, lidera e conquista. Agora, a decisão está na sua mão. Você pode assistir esse vídeo, se inspirar por alguns minutos e voltar para a mesma rotina de sempre, ou pode aplicar de verdade. Pergunta direta: até quando você vai aceitar viver limitado pelas suas próprias crenças? Até quando vai se esconder atrás de desculpas, em vez de enfrentar os obstáculos de frente? Você já entendeu que a ilusão positiva somada à autoconfiança é a chave para quebrar suas limitações mentais? Mas nada vai mudar se você não transformar isso em ação, disciplina e superação diária. A sua vida só vai andar quando você parar de esperar e começar a agir como um homem de alto valor. Então me diz, você está pronto para ser lembrado como mais um ou para se tornar aquele que inspira os outros? Se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo qual barreira você decidiu quebrar a partir de hoje. Vamos juntos construir essa postura masculina que impõe respeito e transforma vidas. Escolha-me agora: viver como espectador ou se tornar protagonista.